Bom dia, nono ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. E sextou, e hoje, assim como a semana que está se acabando, nós também estamos concluindo o capítulo 5 do módulo. Olha aí que coisa legal. Estamos terminando mais um capítulo. Inclusive, a aula de hoje se encontra na página 10, tá, do módulo. E também utilizaremos o caderno de atividades a partir da página 52. Então, fica aí organizadinho. Módulo, página 10, caderno de atividade, página 52. Vamos terminar o conteúdo poema, que é o gênero desse capítulo, tá? E hoje nós falaremos sobre alguns recursos que ajudam a compor o poema. Vimos na aula anterior a questão da intertextualidade, que era de suma importância, né, isso, para que esse poema ele venha a ser escrito com outras passagens de textos, tá? Mas agora nós veremos algo bem interessante, inclusive, tá? Que é o estudo das figuras de linguagem. Um assunto excelente, facinho, divertido, mexe muito com nossa imaginação, com a questão de ouvirmos coisas dentro dos textos, com a questão de sentirmos cheiros de coisas. Tudo isso vai estar dentro de figuras de linguagem. Em sentido denotativo e conotativo, nós também veremos as principais diferenças entre um e outro. Então, hoje eu vou fazer a aula diferente, tá? Eu vou apresentar o slide de uma forma maior para que todo mundo consiga ver, visualizá-lo, tá? E aí eu vou estar aqui embaixo, logo abaixo vocês vão me ver no quadradozinho pequenino, mas continuarei aqui com vocês, tá bom? Só para dar um ênfase maior à questão do slide, para que todo mundo consiga fazer suas anotações direitinho, consiga escrever tudo que aparecer aí para melhor compreensão na hora da nossa prova, né? Porque já é semana que vem o início dos testes. E aí o teste de português, vocês viram já no roteiro, tá um conteúdo mais tranquilo, um conteúdo mais leve, certinho? Então, a gente vai começar a ver, tá? Esse conteúdo. Peguem aí o material, o módulo de vocês, para que vocês consigam seguir e acompanhar tudo bem direitinho, tá? Eu vou começar essa apresentação. Espero que vocês consigam compreender. Espero que consigam sanar todas as dúvidas, tá? E à medida que for surgindo outras, vem chamar o professor para a gente resolver e conversar melhor, tá? De repente, sei lá, marcar uma aula extra, interativa, vai dar certo. Figuras de linguagem, sentidos denotativos e conotativos, como já mencionado, são recursos usados, principalmente a figura de linguagem, para compor inúmeros textos. Dentro da linguística, esse estudo é bem apurado, porque ele traz significações diferenciadas para quem? Para o meu texto, para o meu poema, para a minha canção, tá? Então hoje a gente vai passar a descobrir um pouquinho mais sobre esses dois termos, esses dois significados. Figuras de linguagem, como já mencionado, são recursos linguísticos a que autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. Então, de repente, eu quero fazer o meu poema. O que é que eu preciso usar no poema, professor, para deixar essa linguagem mais rica, essa linguagem mais emotiva, mais expressiva? Você pode fazer uso das figuras de linguagem, porque além de tornar essa linguagem mais expressiva, ela ainda vai favorecer para que a sensibilidade de quem escreve, de quem usou, seja, digamos assim, maior, seja vista dentro do texto. As figuras de linguagem, elas também são importantes por exprimir, digamos assim, elas exprimem o pensamento de modo original e criativo. Então, elas ajudam no quesito criatividade e originalidade na escrita, né? Principalmente nessa escrita literária, onde eu vou estar colocando os sentimentos à tona. Então, elas servem para explorar o sentido não literal das palavras,
realçam também a sonoridade de vocábulos. Vejam só, hoje nós vamos estar vendo a diferença entre sentido conotativo e denotativo. Quando chegarmos em sentido conotativo, vocês verão que as figuras de linguagem sondam muito, pairam muito por ali, tá? Por isso que ele fala aí, ó, sentido não literal das palavras. Seguindo, nós vamos ver que as figuras de linguagem, elas têm subdivisões, e aí elas são classificadas de algumas maneiras, entre elas figuras de som, figuras de pensamento e figuras de palavras. Então, nós vamos ver as principais figuras de linguagens de cada um desses grupos, tá? Desde a figura de pensamento, então, construção de pensamentos, figuras de palavras, no caso, vai envolver a sintaxe e tal, figuras de som, os sons expressivos dentro digamos, do nosso poema, do nosso texto, tá? E aí, para começo da história, a partir da página 52, perdão, do módulo de atividades, caderno de atividades, vocês verão que nós temos lá uma espécie de mapa mentalzinho, e nesse mapa vai ter lá as principais figuras de linguagem que serão necessário estudarmos, tá? Nessa aula de hoje. Então, vejam só. As figuras de linguagens, como eu disse, se dividem em três grupos. O primeiro deles, as figuras de palavras. Essas figuras não se resumem apenas a essas duas que eu trouxe aqui, mas a título de aula de hoje, tá? Nós veremos apenas elas. Então, figuras de palavras, eu tenho a metáfora e a hipérbole. Professor, o que quer dizer cada uma dessas? Com certeza vocês já ouviram falar muito em metáfora. Metáfora, ela é uma das figuras de linguagens mais famosas porque ela expressa muita coisa, digamos assim. Tudo é questão de metaforizar as coisas, de comparar as coisas. Então, quando no meu poema eu quero traduzir um sentimento bom, eu quero mostrar que esse sentimento se parece com alguma coisa, a metáfora ela costuma ser usada. Deixa uma dica, indicação, na verdade, de filme. Olha, eu fazendo uma resenha aqui, ou uma sinopse, sei lá, de O Carteiro e o Poeta. Assistam, pois é um filme extremamente rico em conhecimento, sobretudo para você entender essa questão de o que é uma metáfora, de como usar uma metáfora. Sem mais delongas, a metáfora ela serve para gente construir, digamos assim, outros sentidos de palavras ou expressões. Mas esse sentido é construído a partir de uma comparação implícita. Como assim, professor? Você vai na metáfora comparar algo, só que essa comparação não vai ser clara. Vai ser uma comparação subtendida, digamos assim. Essa comparação vai estar implícita. Por exemplo, se eu pego aqui duas canetas que eu uso, uma caneta azul e uma caneta roxa, eu posso dizer que essa caneta é tão bonita como esta caneta aqui. Pronto, eu fiz uma comparação explícita. E comparação, a propósito, é outra figura de linguagem, tá? Mas veja, isso foi uma figura comparativa explícita. A metáfora não é assim. Essa comparação vai ser implícita. Então, ao invés de dizer como, eu vou dizer é. Eu costumo utilizar verbos de ligações para construir essas metáforas. Então, veja só, eu posso dizer assim: meu amigo é um herói. Meu amigo é forte como um herói. Meu amigo é um herói. Como herói é uma comparação explícita. Agora, quando eu digo que ele é um herói, eu estou comparando meu amigo com um herói de maneira implícita. Então, a metáfora serve para isso. Que gato o meu namorado. Veja aí, que gato o meu namorado. Então,
Aqui nessa oração, a gente tem, nessa frase, perdão, nós temos um exemplo de metáfora. Porque eu estou comparando o gato aí, ó, com o namorado dela. Eu estou dizendo que o namorado dela é um gato, mas ele não é um gato de verdade, né? Ele não é um animal. Então aí é uma comparação conotativa. Quando eu uso um sentido figurado, vocês vão ver já já. Mas aí, ó, veja só, que gato meu namorado. Eu estou querendo dizer que o meu namorado é tão bonito quanto um gato. Tá vendo? Então, nesse sentido, nós temos aí nessa frase que gato, meu namorado, é uma expressão com uso de metáfora. Outro exemplo, eu vou dizer assim: a Terra é uma bola, a Terra é um círculo. Eu estou comparando esses elementos arredondados ou achatados com a Terra, tá certo? A hipérbole, por outro lado, foge totalmente do que a metáfora diz. A hipérbole é como se eu tivesse um exagero, uma explosão de coisas. Então, eu tendo nessa figura de linguagem, quando eu expresso ela dentro de textos, dentro de poemas, eu estou querendo dizer coisas absurdas, coisas exageradas. Lembra quando a gente fala que fulano é dramático? Por que ele é dramático? Por que ela é dramática? Porque eles estão, digamos assim, exagerando nos sentimentos, digamos. E aí, veja, ó, trata-se de exagerar uma ideia com finalidade enfática. Então, essa é a hipérbole. Olha o exemplo. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede. Quando eu falo esse tipo de coisa, eu estou exagerando, gente. Por quê, professor? Porque ninguém vai estar morrendo de fome assim. É claro, professor, existem pessoas que realmente precisam de alimento, estão aí passando fome, mas geralmente essa expressão é usada por nós quando estamos nos referindo à demora de um prato, de uma das refeições, quando passamos muito tempo sem comer, a gente vai lá e diz: estou morrendo de fome. Ah, essa comida não vai ficar pronta logo. Meu Deus, eu vou morrer de fome. Isso é uma hipérbole. Eu uso uma expressão exagerada. Beleza? Passando para figuras de pensamento, agora eu quero trazer aqui a questão de construção de significados. Quando eu falar em figuras de pensamento, eu vou estar usando figuras de linguagem para me ajudar a refletir sobre as coisas, sobre o porquê de algumas coisas. A gente tem mais de uma figura de pensamento, só que o módulo de vocês trouxe apenas a questão da antítese. Antítese é uma figura que, vamos resumir, serve para mostrar palavras contraditórias, digamos assim, ideias diferentes. Então, ó, consiste no emprego de palavras que se opõem pelo sentido. Então, eu vou ter palavras que elas necessitam, digamos assim, de um contraste diferenciado. Quando eu falo, por exemplo, bonito, feio, a gente não está falando de antônimos, palavras antônimas, porque significados diferentes, beleza? Então aí, ó, a antítese vai funcionar meio que assim dentro dos poemas. Ela vai mostrar lados opostos das palavras. Vejam só, ó, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Lindo, né? Além de lindo o verso, a gente vai encontrar nessa estrofe aí algumas antíteses, tá certo? Esse jogo de oposições. Olha só, quando eu falo é ferida, que o amor é ferida que dói e não se sente. Ora, como assim a ferida dói, mas a pessoa não sente essa ferida? Como é que o amor é um contentamento, ou seja, ele está feliz e ao mesmo tempo ele está descontente?
Pior ainda, como é que ele desatina, ele acelera e de repente essa dor já não dói mais? Uma dor que desatina sem doer? Como assim, professor? Então a antítese aí foi usada para a construção desse pensamento. Do pensamento de quê? De caracterizar o amor. Eu estou aí dando inúmeras referências, tá? Referências para a palavra amor. E aí, nessa ideia, vocês podem ler na íntegra esse poema, é muito bom. Na verdade, é um soneto, a gente chama de soneto, tá? E aí, Camões. Vejam esse poema de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Tá? Muito famoso, por sinal. Então, a antítese ela vai servir para isso, tá? Agora, aqui, figuras de som, o livro de vocês deu muito ênfase a partir da página 10. Então, aí vocês vão encontrar as principais figuras de som, né? E quais são elas, professor? Vejam, nessas figuras nós vamos ter a presença da onomatopeia, paronomásia, assonância e aliteração. O que é que cada uma vai dizer? Como o próprio nome já diz, figuras de som, eu estou relacionando os sons dentro dos meus textos. No caso, estamos estudando poema, então os sons dentro dos poemas. Olha só, aqui eu coloquei um quadrinho da Mônica, tá? Turma da Mônica. Veja só, vamos ler. Bobona, Golducha, ora seus, sebo nas canelas. Aí veja só, os meninos saem correndo, de repente Mônica arremessa o Sansão, não é isso? O coelhinho dela. Então, quando ela arremessa o coelhinho, vê só o barulho que fez. Zup. Isso mesmo, zup. Foi quando ela jogou o coelho e de repente, quando o coelhinho chegou dos meninos, puf, atingiu esses meninos. Esse recurso aí, esse zup e esse puff, são recursos sonoros usados, digamos, para representar os sons mesmos das coisas dentro dos textos escritos. Como o texto escrito não vem com um áudio ali nele, então eu coloco esses recursos para indicar que ali é o som. Então, o que é uma onomatopeia? É aquela que consiste na criação de uma palavra para imitar sons e ruídos. Onomatopeia do primeiro beijo. Olha só esse poema. Tudo desconcentra e desconcerta. Os apaixonados amam escutar o tum-tum do coração do ser amado, mas não suportam ouvir o tic-tac, indicativo que o tempo está passando. Não se ouve nem o trim, trim do telefone, nem o blim-blom, blim-blom da campainha. Sequer o Veja que delícia de ler esse texto, né, gente? Então, olha aí, ó, a palavra tum-tum, tic-tac, trim, blim-blom, imitam sons. Então, quando eu tenho esse tipo de recurso, nós estamos falando da onomatopeia. Agora, falando de aliteração. O que é uma aliteração? Ela vai consistir, digamos assim, na repetição de um mesmo som. Só que esse som, ele vai ser específico. Ele vai ser de consoantes. Toda vez que no meu texto eu tiver uma repetição diversa de uma consoante, então eu vou ter a aliteração. Olha o exemplo aqui de um poema, tá? Na verdade, uma música, né, de Marisa Monte. Mas música é poesia, então bora analisar. Olha só. Segue o seco. Marisa Monte e Carlinhos Brau. A boiada seca na enxurrada seca, a trovoada seca na enxada seca. Segue o seco sem secar que o caminho é seco, sem sacar que o espinho é seco, sem sacar que seco é o ser sol, sem sacar que algum espinho seco secará, e a água que sacar será um tiro seco e secará o seu destino seca. Então, veja só. Nessa canção, eu tenho uma repetição exagerada, digamos assim, de uma mesma consoante. Que consoante é essa?
Que palavra está se repetindo aí? Quando eu tenho essa repetição de palavra, eu vou observar para essa consoante. Qual é a consoante? É a consoante S, né? A gente viu aí, ó, que tanto a consoante S quanto a C, o C, né, eles estão bem repetitivos dentro desse texto. Mas com mais ênfase, eu daria para a letra S. Então, a aliteração, ela vai servir para isso, para expressar, digamos assim, as repetições de letras, de consoantes, os sons das consoantes dentro dos textos, tá? Então eu brinquei aí, ó, o eu lírico dessa música brincou com a aliteração, certo? A assonância, pelo contrário da aliteração, não vai tratar de sons consonantais, e sim de sons vocálicos. Então, é quando eu tiver no meu poema, no meu texto, uma repetição exagerada de sons vocálicos. Então, olha lá a canção do exílio facilitada de José Paulo Paes. Lá, a sabiá, pá, maná, sofá, sinhaca, bah. Então, veja só, eu tenho aí uma repetição de quê? De uma vogal específica, de um som vocálico específico, que é o A. Veja, lá eu tenho o A. O A, aí ó, eu tenho outro A. Sabiá, mais uma vogal A. Então, quando tiver essa repetição de vogais, eu estou me referindo à assonância. Se liga nisso daí, tá? Aí, paranomásia, ela vai ser um pouquinho mais diferente dessas três que nós já vimos, certo? É, Diferente da aliteração e da assonância, a paranomásia ela vai servir para indicar palavras que tenham um som parecido, mas que o significado é totalmente diferente. Então, ó, são palavras que possuem similaridade sonora, mas significados diferentes. Vejam só, trocando em miúdos, pode guardar as sobras de tudo que chamamos de lá, as sombras de tudo que fomos nós. Veja, eu usei aqui, ó, o poeta usou a palavra sobra e a palavra sombra. Vê que elas se parecem no som, se parecem na pronúncia. Então, paronomásia, quando palavras têm sons parecidos, mas significados diferentes. Beleza? Chegando ao fim da nossa aula, nós vamos definir agora o que é uma conotação e uma denotação. Toda vez que eu usar nos meus recursos linguísticos figuras de linguagem, com certeza nós estamos também usando uma linguagem conotativa. Então, conotação é a mesma coisa que linguagem figurada. É quando eu expresso um sentido figurado. O que é figurado? É aquilo que não é real. É aquilo que eu, digamos assim, invento, crio. Então, conotação vai ser isso, tá? Olha só esse trecho de uma música de Bruno e Marrone. Choram as rosas, porque não quero estar aqui. Sem seu perfume, porque já sei que te perdi. E entre outras coisas, eu choro por ti. Então, nessa canção, eu disse que as rosas choram. E aí, rosas choram mesmo? Eu achava que só eram pessoas que choravam, e não rosas. Aqui, gente, ocorre uma figura de linguagem. Não foi vista por vocês aí nesses quadrinhos que eu mostrei, mas ó, quando eu digo que uma rosa chora, a figura de linguagem aí é a personificação, porque eu estou atribuindo características humanas a objetos ou coisas irreais, inanimadas, tá? Então, choram as rosas é uma linguagem conotativa. Linguagem conotativa é quando eu tenho um sentido figurado. Se eu dissesse choram as crianças, não seria mais conotação, porque crianças realmente choram. Agora, rosas não choram, tá certo? E o que é denotação?
Denotação é o sentido literal das palavras, ou seja, eu vou colocar as expressões, os termos, da forma que realmente eles são dentro dos textos. Isso depende da minha intenção. Então, ó, os olhos são o espelho da alma. Que legal, que reflexão. Os olhos são o espelho da alma. Por quê? Quando você olha para alguém, né, se você vê aquele olhar triste, você já sabe que a pessoa não está bem. Então, ali, por isso que dizem que os olhos são o espelho da alma. Por outro lado, os espelhos revelam a imagem dos olhos. Em qual dessas duas orações aí, nós sabemos que há um emprego de uma denotação, o sentido denotativo aí. Então já vi que espelho é o meu referencial, né? Então na primeira oração, o espelho aí, ó, os olhos são o espelho da alma, tá no sentido figurado, tá? Porque os olhos não são espelhos. Então, aí sim, né, a gente tá vendo essa questão de sentido figurado. Olhos não são espelhos. Agora aqui, no de baixo, ó, espelho está no sentido real mesmo. Os espelhos revelam a imagem dos olhos. Olhos aí no sentido real também, tá? No sentido denotativo. Por exemplo, quando eu digo assim, eu gosto de comer abacaxi. Abacaxi é uma fruta, então eu tenho uma denotação aí. Agora, quando eu digo assim, abacaxi tem coroa, tá? Coroa não é característico de abacaxi, e sim de um rei, de uma rainha. Quando eu digo assim para a pessoa, ó, meu coração bate muito. Meu coração bate muito é um exemplo de denotação. Agora, se eu dissesse que coração de pedra já é uma linguagem figurada, logo, sentido conotativo. Espero, pessoal, que tenha dado para vocês compreender, tá? Então, acredito que vocês compreenderam sim. É um assunto mais leve, é um assunto mais fácil, mais tranquilo. Então a provinha da gente vai vir bem legal, tá certo? Então aproveitem, revejam, assistam quantas vezes for necessário, para que quando chegar o momento, ó, vocês consigam tirar uma boa nota. Então foi isso, bom final de semana e até a semana que vem, tá? Tchau, galerinha.